Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num processo, olha, um processo bem angustiante. Estamos falando da reeducação psicológica passo a passo, baseada numa obra literária poderosíssima. A ideia aqui é desconstruir mesmo, sabe? Entender como uma mente pode ser sistematicamente desfeita e depois completamente refeita. E tudo começa com essa pergunta, uma pergunta bem central, bem provocadora. Ela já dá o tom do que a gente vai explorar. As profundezas da rendição de um ser humano. Ok, vamos lá. Primeira fase. É aqui que o corpo do sujeito, o Winston, é fisicamente restaurado. A estratégia é criar uma sensação de bem-estar, mas uma sensação enganosa, que serve de base para o que vem depois. E olha só os detalhes, porque eles são tudo. Depois de um período de privação severa, cada necessidade humana básica é atendida nos mínimos detalhes. Cama macia, banho quente, roupas limpas, e não para por aí. Pomada para as úlceras, uma dentadura nova e até cigarros. Isso não é um ato de bondade, né? É uma recuperação totalmente calculada. E a tática funciona. Pouco a pouco, o Winston começa a fazer exercício ali na cela, a sentir os músculos ficando mais fortes, a ganhar peso. Ele até começa a sentir um certo orgulho do próprio corpo, uma coisa que ele não sentia há muito, muito tempo. O físico, de fato, está sendo curado. E aqui está o grande paradoxo dessa primeira fase, que é fascinante. Enquanto o corpo se fortalece, a mente vai se tornando passiva. A capacidade de pensar, de se estimular intelectualmente, some, o que fica um torpor. O corpo está sendo preparado, na verdade, para a rendição da mente. Bom, com o corpo já mais dócil, o foco muda completamente. Agora a gente entra na segunda fase, que é a rendição do intelecto. É a reeducação ativa do pensamento. E essa reeducação começa com ele escrevendo os lemas do partido. A primeira lição é essa: aceitar uma contradição que parece absurda. Não precisa entender, só precisa aceitar. Logo em seguida, vem o próximo passo: abandonar a realidade objetiva, a matemática. Se o partido diz que 2 mais 2 são 5, então são 5. A verdade passa a ser aquilo que o poder determina que ela seja. E para fechar, essa afirmação que coloca o partido como a autoridade máxima, absoluta, acima de tudo, acima de qualquer conceito, até mesmo os espirituais. Não existe poder acima do partido. Ponto. E aqui o ponto crucial é que ele cedeu. A rendição intelectual está completa. Winston agora aceita que a história pode ser reescrita e que a própria sanidade é só uma questão de pensar como todo mundo, ou melhor, como o partido manda pensar. E para garantir que essa submissão seja permanente, ele precisa dominar o breca-crime. E não é só concordar, não, é desenvolver um instinto de parar um pensamento proibido antes mesmo que ele se forme. É quase um atletismo mental para se manter na linha. Só que, mesmo com a mente completamente rendida, a história dá uma virada. A gente descobre que uma parte mais funda dele, uma parte não conquistada, ainda está lá. A mente pode ter se entregado, mas e o coração? E é essa pergunta que cria toda a atenção. O que é que está escondido debaixo de tantas camadas de condicionamento? A reeducação pode ser considerada completa se a emoção ainda se rebela? E essa cena, ela ilustra perfeitamente o ponto de ruptura. Num sonho, um grito que vem do subconsciente, um grito de amor pela Julia, explode de dentro dele. E isso quebra toda aquela calma, revelando o que ele sente de verdade. Essa explosão de sentimento é a chave de tudo. Ela prova que, apesar da mente dele obedecer, o coração não obedece. Ele se rendeu intelectualmente, mas com aquela esperança secreta de manter o coração intacto. O ódio continuava lá, guardado. Percebendo isso, o Winston redefine o que é liberdade, mas só para ele, em segredo. Não é mais sobre viver livre, e sim sobre morrer com o ódio intacto. A vitória para ele seria morrer odiando, num último ato de rebeldia que ninguém poderia tirar dele. E isso nos leva para a fase final, a mais arrepiante de todas. É aqui que o verdadeiro objetivo de toda essa reeducação é finalmente revelada. Não se trata só de controle, é algo muito, muito mais profundo. O silêncio é quebrado pelo som de botas pesadas no corredor. A porta de aço se abre com um estrondo e revela a figura do seu torturador, O'Brien. Ele veio para a última etapa.
E aí vem o diagnóstico frio do O'Brien. Obedecer com a mente não é suficiente. Aquele ódio secreto foi detectado. O último passo, o teste de verdade, é a conversão emocional. Então, o ponto crucial é este: a rendição total, a verdadeira rendição, não é sobre controlar o que uma pessoa faz e o que ela pensa. É sobre controlar o que ela ama. O ódio tem que ser arrancado e substituído pelo amor. E a jornada termina aqui, nesse destino final e sombrio. Só o nome já causa um arrepio. E ficamos com a reflexão sobre o que, afinal, acontece num lugar projetado especificamente para uma coisa: conquistar o último bastião da rebelião humana, o coração.